No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, fala que Deus não se arrepende. No entanto, em outras passagens bíblicas, como em Gênesis 6,6, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Afinal, Deus se arrepende ou não? Olá, eu me chamo Paulo Roberto e este é o seu canal Interpretando as Escrituras. Vamos então tentar explicar essa aparente contradição onde a Bíblia fala em determinados lugares que Deus não se arrepende e em outros fala que Deus se arrependeu. Afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? Algumas pessoas acham então que a Bíblia está cheia de erros, de contradições. Sempre falamos aqui no canal que não há contradições na Bíblia. Existem dificuldades, aparentes contradições, mas existe uma máxima, que é: a Bíblia, corretamente interpretada, nunca entrará em contradição. E é isso que realmente, quando você faz uma análise dos textos bíblicos, você compreende que a Bíblia não tem nenhuma contradição, tá? Agora, como é que nós explicamos esta questão do arrependimento de Deus? Em primeiro lugar, vamos à palavra hebraica que aparece em Gênesis 6,6, que é Naham. E o que significa esta palavra Naham? Naham significa entristecer-se, ficar pesaroso, apiedar-se, etc. Ou seja, o seu sentido é mudança de ideia ou mudança de posição. Esse é o sentido da palavra Naham, traduzida por arrepender-se lá em Gênesis 6, versículo 6. E esses são os significados: entristecer-se, compadecer-se, uma mudança de ideia, mudança de posição. É bem verdade que às vezes a Bíblia se expressa antropomorficamente, isto é, refere-se a Deus em termos humanos. Então, se arrepender é um termo humano que é atribuído a Deus. Só que com base na palavra hebraica Naham, nós temos a ideia de que o arrependimento de Deus não significa falta de sabedoria. Na verdade, a ideia de Naham é uma mudança de ideia ou uma mudança de posição em resposta a uma mudança ocorrida na criação. Exemplos: quando Deus fala que se arrepende naquele contexto antes do dilúvio, o sentido ali é que agora Deus vai ter que mudar de posição em relação a uma mudança que ocorreu na criação. Ou seja, os homens se corromperam a tal ponto que agora Deus vai ter que fazer uma intervenção, ou seja, ele vai mudar de posição. Não era isso que ele pretendia fazer, mas agora é necessário que ele haja de uma maneira diferente porque houve uma mudança na sua criação. Então essa é a ideia de Naham. No entanto, essa mudança divina é acompanhada de pesar, porque Deus ele se entristeceu, diz o texto bíblico. Agora, um outro exemplo de Naham é no caso de Nínive, ou seja, a cidade seria destruída e Deus se arrependeu do que faria com Nínive. Esse arrependimento indica uma mudança de posição ou de pensamento. Deus iria destruir a cidade caso os moradores não se arrependessem. Eles se arrependeram. Como consequência, Deus também se arrependeu. Mas o arrependimento de Deus é a mudança de posição, ou seja, ele desviou um juízo que certamente cairia sobre aquela cidade. Por isso que o arrependimento de Deus é uma mudança de posição em resposta a uma mudança ocorrida na criação. Agora, Deus nunca se arrepende no sentido humano da palavra, porque Deus nunca comete erros, falhas ou equívocos. Nesse sentido, jamais. Portanto, o arrependimento de Deus na Bíblia implica em uma mudança de circunstâncias e relações. Não é falta de sabedoria, não é um equívoco, nada disso. É simplesmente uma mudança de pensamento ou posição acompanhada de um entristecer-se, de um compadecer-se da situação. Agora veja, quando a Bíblia trata do arrependimento humano, que sempre quando o ser humano se arrepende é porque ele cometeu erros, é porque ele falhou, é porque ele não teve sabedoria, e esse não é o caso de Deus. Portanto, espero que essas considerações tenham contribuído para a sua compreensão das Escrituras Sagradas, entendendo, repito, que na Bíblia não há contradições, nenhuma contradição, existem algumas dificuldades, algumas contradições aparentes apenas, mas estas são solucionadas com uma boa análise do texto bíblico. Não esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.